Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. O livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 1. Glória seja dada a Deus. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero ser grato ao Senhor por mais uma oportunidade de retornar a essa casa em uma data especial. A minha gratidão a todos. Pastor Edson, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seu ministério. O evangelista Bruninho, que nos fez o convite, o evangelista Marcos, um grande amigo, todos os irmãos, evangelista Vinícius, os pastores que me antecederam no louvor, Deus abençoe a cada um de vocês, o Dr. Maicon também, que está aqui comigo. Eu estou muito feliz. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já cantamos, eu já senti a presença de Deus, Deus já falou comigo, e isso é o mais importante. Mas eu acredito que Deus quer falar mais conosco nessa noite. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Serei muito breve, mas serei fiel. Atos, capítulo de número 1, é o tema que nos foi proposto. Vamos estar lendo a partir do verso de número 9. Todos encontraram o texto? Glória seja dada a Deus. Está escrito assim: e falado estas coisas, vendo eles, ele foi elevado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando de seus olhos. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto dele com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parado olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Amém? Pode se sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. Nós estamos em uma festividade, em um momento ímpar, e eu sou feliz por isso, irmãos, de saber que os irmãos estão completando mais um ano de ministério. E o tema, a base que nos foi proposto, é muito interessante, porque quase já não se ouve falar desse assunto. Mas nós estamos aqui acreditando numa promessa que foi feita, de que tudo que nós estamos fazendo não é em vão, e que um dia Jesus retornará para nos buscar. Quem está crendo nisso aqui? O livro de Atos dos Apóstolos é o segundo registro de Lucas. Quem conhece sabe que Lucas tem o seu primeiro registro, o evangelho que leva o seu nome. O segundo registro é Atos dos Apóstolos, a qual ele escreve para o mesmo homem, um homem chamado Teófilo. E quando Lucas escreve um livro de Atos dos Apóstolos, ele quer mostrar para Teófilo que Jesus Cristo não foi somente o cumprimento de uma promessa, que Jesus Cristo não foi somente o verbo encarnado, que Jesus Cristo não foi somente alguém que revolucionou toda uma história, mas ele quer mostrar através desse livro que Jesus Cristo, aquele que veio à terra, aquele que curou, aquele que ressuscitou, aquele que pregou, aquele que deu visão ao cego, aquele que levantou o paralítico, aquele que prometeu que um dia retornaria, ainda hoje ele continua operando no nosso meio, porém, agora por meio da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos quer dizer que Jesus ainda continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, que ele continua curando, que ele continua salvando, que ele continua resgatando pessoas, porém agora por meio da igreja, por meio de mim e por meio de você. É interessante que o versículo, ou os versículos que nós lemos, trata-se de um assunto peculiar, de um assunto diferente daquilo que nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, pois o versículo que nós lemos trata-se a seguinte, da segundo retorno, a segunda vinda, a segunda volta de Cristo. É interessante que quem conhece sabe, se você parar para ler a Bíblia Sagrada,
você vai perceber que se fala 8 vezes mais da segunda volta, da segunda vinda de Jesus acerca da primeira. É interessante que se você parar para olhar os livros do Antigo Testamento, quem é de um tempo atrás aqui sabe, que antigamente não se falava em outro assunto, as mensagens eram diferentes. A mensagem é: Jesus vai voltar, Cristo salva, Cristo cura e Cristo leva para morar no céu. É verdade que eu acredito que essa mensagem é a mensagem que tem o poder de resgatar um avivamento para dentro da igreja. Essa mensagem, o retorno de Cristo, a salvação, é a mensagem que tem o poder de levantar a igreja de novo. Se você parar para ler os livros do Antigo e Novo Testamento, essa foi uma arma principalmente usada pela igreja primitiva. Falar acerca da segunda volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, foi um assunto pregado pelos irmãos. É interessante que quando nós paramos para ver, logo nós vamos ver Cristo parando o seu ministério no capítulo 24 de Mateus, para falar acerca do princípio das dores, da grande tribulação, de sinais acerca da sua volta. Ele usa o capítulo de número 25 de Mateus para falar de um casamento, de uma boda, e ele fala que o reino do céu será semelhante àquelas 10 virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. E o que me chama a atenção é que quando Jesus prega em Mateus capítulo de número 24, olha para cá, Jesus ele deixa um recado na terra. Qual é o recado? Um dia eu vou voltar. Os discípulos perguntam: qual é o sinal que tem acerca da tua vinda? E um dos sinais mais precisos que Jesus dá, ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Jesus estava dizendo que voltaria, pastor, que teria muito falso profeta na terra. É interessante que nós estamos vivendo esse tempo de falsos profetas, falsas profecias. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escrevia para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 2, versículo de número 19, ele disse para Timóteo: Timóteo, fica firme no fundamento da fé, porque Deus conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É interessante que quando Jesus prega em Mateus capítulo 24, a Bíblia vai dizer que os discípulos, o povo que ouvia, guardou a mensagem no coração. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 10 e 11, como nós lemos, a Bíblia diz que Jesus está sendo assunto aos céus, e 2 varões de branco se apresentam. Eles tomam a palavra e dizem: porque vocês estão tristes? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, vocês também vão ver ele voltar. Oh glória! Quem acredita no retorno de Cristo aqui? Levante a sua mão para cima e comece a agradecer o nome dele nessa noite. Não para por aí. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 44, 45 e 46, a Bíblia vai dizer o estilo de vida que os crentes daquela época já levavam, o jeito que eles viviam, porque eles desejavam tanto a vinda do Senhor, eles desejavam tanto, meu amigo evangelista Marcos, o retorno de Cristo, que a Bíblia diz que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com os demais segundo a necessidade da igreja. Eles vendiam as suas propriedades, e não se tratava aqui de obra da piedade, era de desprendimento da terra. O coração dos irmãos já estava tão preocupado com a volta de Jesus, que eles já não se apegavam a bem material, eles já não tinham amor pelo dinheiro, eles dividiam. A Bíblia vai dizer que eles dividiam com quem precisava. É interessante que a história vai dizer que na era 70 da era cristã, quando o general Tito invade Jerusalém, ele destrói o templo, ele mata os judeus, ele destrói Jerusalém, e o pensamento dos judeus naquela época é que Jesus retornaria naquele tempo. Era o pensamento deles: está chegando o final, Jesus vai voltar. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus não volta, e quando Jesus não volta, eles ficam preocupados e eles vão cobrar quem pregou, vão pregar para alguém. A Bíblia vai dizer na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 4, depois você lê, a Bíblia diz que o povo chegava diante de Pedro e dizia: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. A Bíblia vai dizer no versículo 8 que Pedro se levanta, toma a palavra e diz: mas irmãos,
Não ignoreis uma coisa, o quê? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tomem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perda, senão que todos venham a se arrepender. Versículo 10: porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. É por isso que o Tiago, ele tem que escrever a sua carta, e no capítulo 5, versículos 7 e 8, Tiago toma a palavra e diz: sede, pois, irmãos, pacientes, esperando como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Fortalecei-vos vossos corações, porque a vinda do Senhor já se aproxima. A vinda do Senhor já se aproxima. É por isso que Paulo tem que escrever aos Tessalonicenses, e no capítulo 4, versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não tenham esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Cristo Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Eu vou repetir para ver se você pega. Com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diz: até no arrebatamento vai ter barulho, rapaz. Até no arrebatamento vai ter barulho. Se tu não gosta de barulho, esquece o arrebatamento da igreja, porque até no arrebatamento vai ter barulho, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estejamos para sempre com o Senhor. Por isso, confortai-vos uns aos outros com essa palavra. Igreja do Senhor, eu vim aqui no primeiro dia dessa festividade dar um grito e dizer para alguém que Jesus Cristo de Nazaré vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Pastor Jesus vai voltar. Michael Jesus vai voltar. Igreja do Senhor, Jesus Cristo vai voltar. Quem acredita? Quem acredita que Ele vai voltar? Levante a sua mão e, pelo amor de Deus, me ajude a agradecer o nome dEle. Aconteça o que acontecer, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vem, Ele vem, Ele vem. E eu tenho um recado para nós essa noite. Pode não ser a mensagem que arranca agora e nem que você quer ouvir, mas o grito que eu vim dar para alguém hoje é que Ele vem. Ele vem. Ele vem. E sabe qual é o perigo de tudo? Mateus capítulo 24, versículo 27. Depois você lê. É que a Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vida do Filho do Homem. Sabe o que Mateus está pregando? É que não vai dar tempo de se arrepender, não vai dar tempo de vir até a igreja, não. A hora é agora. E agora é o quê? Que Jesus veio buscar quem está preparado. Se tem alguém que deseja a volta de Jesus, bota a mão para cima e abra a boca para adorar, para adorar. Jesus Cristo está voltando. Se prepare, igreja. Jesus vai voltar. Ele vem. A Bíblia vai dizer que a promessa é verdadeira. De tudo que a igreja está vivendo hoje, eu falo com precisão. Independente do que nós fizermos aqui dentro hoje, independente do que nós se manifestar, se nós perder a salvação, nós corremos em vão. Eu prego, eu profetizo. Quem me conhece sabe. Mas eu me lembro, depois você lê a primeira carta escrita por João, no capítulo de número 2 e no verso de número 18, o povo estava sendo atingido por uma falsa doutrina.
tinha entrado uma heresia dentro da igreja. Um grupo chamado gnosticista eram pessoas que não acreditavam na ressurreição de Cristo. E quando João ouve falar que o povo está danificando a sã doutrina, João se coloca de pé e ele vai pregar para os irmãos. E no versículo 18 do capítulo 2, sabe qual é a palavra de João? Filhinhos, é a última hora. E como vocês ouviram falar do anticristo, há muitos anticristos no meio de nós. Por isso nós sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós teriam permanecido conosco. O fato deles terem saído é para que não se manifeste que nem todos eles são de nós. Igreja, eu vim dizer para alguém nessa noite: não se importa com quem saiu do teu meio, com quem parou de falar com você, com quem saiu do meio do teu grupo, com quem abandonou a fé, porque a Bíblia diz que ao te vencer eu darei a coroa da vida. De que adianta eu pegar você cantar se no último dia nós somos reprovados? Eu vim dizer para alguém que Jesus Cristo vai voltar, mas antes dele voltar, ele vai arrebatar a igreja, ele vai arrebatar a igreja, ele vai. Quem acredita no retorno de Jesus, a Bíblia vai dizer que o arrebatamento é tão real que nos tempos de Jesus não se falava de outro assunto. Esse tema que foi dado hoje é pregado de antigamente, só para questão de conhecimento. Só no Antigo Testamento 1527 vezes a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo vai voltar. No Novo Testamento 318 vezes a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 24 livros dizem que Jesus vai voltar. Esse é o assunto mais falado no tempo da igreja. Só que hoje eu pude perceber uma coisa quando eu estava falando desse texto para pregar hoje. Estamos cochilando, estamos perdendo foco. E sabe o que nós estamos vivendo hoje? Sono. O sono de Eutico está na janela. O pecado entrando, comendo solto e os crentes dormindo. A fumaça subiu, e a fumaça, que era para Deus, entrou nas narinas de Eutico na janela, tomou uma massa cefálica, caiu para trás e morreu. Quando vai ver, pregava e não prega mais, cantava e não canta mais. É muito glórias a mim. Louvado seja eu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Exaltado seja o meu nome. Eu estava olhando e eu perguntei para Deus: o que mudou? O que será que mudou? E dentre tanta coisa que mudou, Michael, eu pude ver uma mudança. Mudamos a mensagem. Mudamos a mensagem. Eu vou falar de mim, pregador. Falamos muito de triunfalismo pastoral. Receba carro, receba casa, receba isso. As mensagens de antigamente que levantaram o avivamento no meio da igreja foi coroa da vida eterna. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo leva para morar no céu. Mas eu vim profetizar nessa primeira noite aqui para alguém que acredita na revelação da palavra, que no meio da igreja nós ainda vamos ver milagre. Nós vamos entrar em culto e crente vai ver o cego enxergar, o paralítico levantar, porque antes de Jesus voltar, ele vai levantar a igreja de novo, ele vai avivar a igreja de novo. Quem acredita que ele vai, levante a mão e abra a boca para orar. Jesus vai voltar. Jesus vem. E é interessante que quando eu paro para ler esse texto, eu percebo uma coisa. Estamos perdendo foco. Sabe qual é o contexto que nós estamos vendo hoje? Mateus capítulo 25. E sabe o que é que nós não entendemos em Mateus capítulo 25? É que Jesus deixa claro uma coisa: que não foi só as 5 loucas que dormiram. As prudentes também dormiram. Sabe o que o texto está pregando para nós? A igreja do arrebatamento também corre o risco de cochilar. A igreja do arrebatamento também corre o risco de cochilar. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, Paulo manda um recado para a igreja. Depois você lê. Sabe o que ele diz? Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios.
Ele disse: não dormamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Sabe o que ele está dizendo? Alguém já cochilou, mas nós não dormimos, pois. Alguém já não prega mais, mas nós continuaremos acordados. Alguém já trocou a Bíblia pelo litro de cachaça, mas nós continuaremos acordados. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém que está do seu lado, balança para lá e para cá. Olha no olho dele e diz: acorda, rapaz, acorda, acorda, acorda. Igreja do Senhor, queira Satanás ou não, Jesus vem. Quer o macumbeiro ou não, Jesus vem. Quer o homem ou não, Jesus vem. Quer o incrédulo ou não, Jesus vem. Quem acredita na vida dele, levanta a mão para cima e abre a porta para orar, porque antes de Jesus voltar, ele vai levantar de novo a igreja, ele vai levantar de novo. Eu tema, ele vem, ele vem. E sabe o que me preocupa hoje? Escuta isso aqui. Hoje a mensagem talvez não seja para nós rodopiar e pular. Talvez Deus quer falar no profundo com alguém aqui hoje. Isso aqui é muito sério. Por quê? O que é que nós vivemos hoje? Fugindo da morte. Se alguém hoje aqui for diagnosticado com uma doença mortal, qual é a nossa preocupação? Vender o que tem se não tiver condição, para quê? Para ser curado? Para não morrer? Não é assim? Só que a Bíblia diz que quando isso aqui se cumprir, olha aí, os homens vão correr atrás da morte. Aí não é mais o homem que vai vender o que tem para não morrer. A Bíblia diz que ele vai correr para morrer. Só que a Bíblia diz que nessa hora a morte vai fugir deles. Que sofrimento é esse? Que sofrimento, eu vim dar um choque de realidade a alguém aqui hoje. Que sofrimento é esse que vai ter nessa terra? De que nós vamos querer morrer e nós vamos conseguir. Eu não quero estar aqui nesse dia e eu vim pregar para você também não, para que você não esteja. Igreja do Senhor, é tempo de acordar. Jesus vem, Jesus vem. E quem ficar vai ter pranto e ranger de dente, e ranger de dente. O tempo está difícil. E eu tenho um recado para nós aqui nessa noite. As coisas vão piorar. As coisas vão piorar. As coisas... Sabe o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Capítulo 1, versículo 4 da primeira carta. Depois você lê 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo capítulo 4. Sabe o que ele disse? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Sabe o que é isso? O povo vai se desviar da fé. O povo não vai querer saber mais de igreja. O povo não vai mais querer saber de palavra. O povo não vai mais querer saber de Jesus. Sabe que tempo é esse? É o tempo de hoje. Não vou repetir para você entender. Sabe que tempo é esse que o povo ia desviar da fé? É o tempo de hoje. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o povo não quer mais saber. O povo parou de ter temor a Deus. Meu Deus do céu. O povo não quer mais saber. Apostatarão alguns da fé. Deixarão a fé. E quando isso acontecer, nós temos que estar em alerta. Por quê? Porque pode ser hoje. Pode ser amanhã. Tem 3 correntes teológicas para isso. Tem uns que diz que é pós-tribulacionista. Vai passar pela grande tribulação e depois Jesus volta. Tem uns que é midi-tribulacionista, diz que a igreja vai passar pela metade da tribulação. Mas eu acredito e eu creio que você também, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, versículo 37, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem.
Quando eles bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Aí a Bíblia diz até que Noé entrou na arca e os homens não perceberam e todos foram levados pelas águas. Levante a sua mão, deixa eu profetizar para alguém nessa noite. Você não vai ficar aqui para esse sofrimento. A tua casa também não. Igreja do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai levar a igreja. Quem acredita, adora o nome dEle nessa noite. Receba a presença de Deus. Jesus Cristo de Nazaré vai voltar. Jesus vai voltar. Quando eu vi esse tema aqui, eu me alegrei. Por quê? Porque naquele tema, às vezes a gente prega, pastor, é tão gostoso. Eu sou do manto. Os irmãos aqui me conhecem. Na última vez que eu vim aqui, nós já quebramos tudo. Pulamos, rodando. Não foi, pastor? Mas tem dia que Deus quer falar no profundo. E Deus está falando no nosso profundo. Por quê? Pode não ser o que eu quero ouvir, mas eu estou cansado de mensagem que mexe aqui, ó. Mas não mexe aqui para mudar o meu comportamento. Vai ter festa, mas a Bíblia diz em Apocalipse, em todas as cartas que João escreveu, o final da carta é sempre assim: ao que vencer, ao que ninguém vence sem lutar. É simples, né? Ninguém vence sem lutar. E o que Deus tem preparado não é para quem perder, é para quem vencer. Só que se você quiser, você não perde, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencer. Então a vitória do crente já é garantida. A vitória do crente já é certa. Só depende de você deixar escapar essa oportunidade. Eu vim dar um grito para o mundo, para você, para sua casa, para o seu filho, e dizer para alguém que Jesus vem. Jesus vem. E a hora é agora. Jesus vai voltar. Jesus de Nazaré vai voltar. Mas antes dele voltar, Ele vai avivar a igreja de novo. Quem acredita nisso? Sabe qual é o problema do mundo? Sabe qual é o problema da sociedade? Depois você lê Abacuque, capítulo de número 2, 3 e 1, 2 e 3. No capítulo 1, o profeta Abacuque está igual nós. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, até quando? Até quando? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou ver a injustiça? Porque se tem uma coisa que o crente, eu estou falando de crente, passa nesse mundo da injustiça. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Até quando eu vou ver o errado sendo certo e o certo sendo errado? Até quando eu vou ver o ímpio prosperar em cima do justo e a justiça de Deus é frouxa? Era isso que ele dizia. Porque ele achou que o problema estava aqui, ó. Aí a Bíblia diz no capítulo 2 que ele sobe numa torre de vigília e ele vai orar. E eu estou calmo hoje, eu sou bem agitado, mas Deus quer trabalhar assim. No capítulo 2 ele ora, e quem ora tem resposta. Deus está falando aqui. Quem ora, Deus responde. Se ele não respondeu ainda, continua orando. Aí Deus fala com ele. Quando Deus fala com ele, 3 coisas acontecem. A primeira, ele ouve a palavra de Deus. A segunda, os olhos espirituais de Abacuque é abertos. E a terceira, ele percebe que o problema que nós enfrentamos hoje, ele não está condicionando a política, não está na troca de presidente. O problema não está no vereador, não está no prefeito de Guarulhos. Por quê? No capítulo 3, ele está tão cheio de fé e de esperança que no versículo de número 17, eu estou pregando Bíblia. Sabe o que ele diz? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Agora, o que aconteceu do capítulo 1 para o capítulo 3? Porque quem estava cheio de problema
Quem estava vendo problema e violência, agora está cheio de fé. E ele diz: o Senhor faz os meus pés como os das costas. Sabe o que ele acordou para a vida? Ele viu que o problema não estava na política. Ele parou de brigar pela má distribuição de renda. E sabe o que ele disse? Ele parou de reclamar. E depois você lê no capítulo 3, sabe o que ele diz nos primeiros versos? Aviva, Senhor. Alguém entendeu? Aviva. Aviva. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Sabe o que ele estava dizendo? O problema não está na política. O problema não está na igreja. O problema não está no falso profeta. O problema está na obra de Deus. Se Deus avivar a obra, todo problema é resolvido. Eu vim pregar e dizer: aviva, Senhor, antes de tu voltar, aviva. Porque todo problema da política vai ser resolvido. O problema da sociedade está na igreja, está na igreja. Passa pela igreja. Se Deus avivar a igreja, o problema vai ser resolvido. A criminalidade vai ter que ceder. Você não está entendendo a profundidade do que Deus está falando conosco. O problema não está no tráfico. O problema está na obra de Deus. Se a obra de Deus for avivada de novo, nós vamos ver almas sendo salvas em Guarulhos, almas sendo salvas no Brasil, igreja sendo construída. Para quê, pregador? Para guardar a vida de Jesus. Porque quando o povo pensou que Jesus estava voltando, o apóstolo Pedro disse: ele não está demorando, é porque um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus não está demorando, ele está dando tempo para que ninguém se perda, senão que todos venham a se arrepender. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos basear o tempo de Deus com o nosso tempo. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: isso aqui é espiritual, é material, é financeiro. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez você está querendo alguma coisa no seu tempo, e Deus está dizendo: o tempo de Deus não bate com o nosso, mas fica tranquilo, porque se Ele prometeu alguma coisa, igreja, Ele vai cumprir. Levante a sua mão. Eu quero profetizar para alguém nessa noite. Eu não sei qual foi a promessa que Ele te fez, mas Deus me trouxe aqui para dizer: nenhuma promessa vai ficar. Vai se cumprir tudo. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que Deus falou caiu por terra. Todas se cumpriram. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Sabe por que tem coisa que não aconteceu ainda? Não é que Deus não vai fazer, é que o tempo de Deus, pastora, ele nunca bate com o nosso tempo. Deus trabalha no tempo Kairos, e nós vivemos no tempo Cronos. Então, Ele não está demorando. Quando a gente prega isso aqui, eu estou falando de palavra. Sabe o que a gente ouve? O que o povo dizia para Pedro. Sabe o que o povo dizia? Desde que os nossos pais morreram, as coisas permanecem do jeito que era. Quando você chega para alguém e diz: toma cuidado, Jesus vai voltar. Sabe o que as pessoas falam? Vixe, desde quando eu era criança que eu ouço isso. Desde quando o meu pai era vivo que eu ouço isso. Quem não já ouviu isso aqui? Só que Jesus não está demorando, igreja. A Bíblia diz que do mesmo jeito que eles viram ele subir, também vão ver ele voltar. E a Bíblia diz que nesse dia todo olho o verá. Eu estou sentindo temor na minha alma aqui de pregar para alguém dizer: se prepara, igreja de Jesus Cristo, porque pode ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser depois, pode ser antes, mas o que eu quero dizer para alguém é que Ele vai voltar e você não pode ficar aqui. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. A Bíblia diz que cedo vem. Capítulo 22, versículo 12. A Bíblia diz, pastor, que cedo vem. Mas no capítulo 22, versículo 20, a história já muda. O texto diz assim, ó: certamente, certamente,
Sabe por quê? Nunca se houve um período tão difícil para orar como hoje. Nunca se houve um período tão difícil para pagar o preço como hoje. Nunca se houve um período tão difícil para subir monte como hoje. Nunca se houve um período tão difícil para consagrar como hoje. E sabe o que isso quer dizer? É que nós estamos vivendo os últimos dias. O apóstolo Pedro, no capítulo 12 de Atos, ele disse que os últimos dias começaram quando o Espírito Santo foi derramado. Então, quando alguém perguntar para você, será que nós estamos vivendo os últimos dias? O apóstolo Pedro disse que os últimos dias começaram no dia do derramamento do Espírito. Porque Joel tinha prometido que há de ser que nos últimos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então hoje nós estamos vivendo os últimos dias. E eu posso falar algo para você? O céu vai ser um lugar de surpresa. A gente estava conversando isso esses dias. Por quê? Porque tem gente que a gente idolatra tanto. Tem gente que a gente dá tanta coisa e no dia vai ficar. Tem gente que a gente não dá nada. Está sentado no seu cantinho ali, mal fala. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui no nosso meio. Eu estou sentindo uma unção aqui no nosso meio. E essa unção não é outra coisa senão a presença de Deus. A minha oração hoje para essa igreja é que Deus abra nossos olhos espirituais e coloque temor dentro da nossa alma e venha nos ensinar o que é verdade e para de nos enganar com mentira, para que nós venhamos guardar a vida do Filho do Homem e se achar direito de estar de pé no dia da volta dele. Por que, pregador? Porque o dia está chegando. Irmãos, a palavra de Deus é tão simples que se eu chegasse aqui hoje, pegasse esse microfone e eu falasse apenas isso para você, você não tem a imensidão da pregação que está sendo. Se eu falasse só assim, ó, pastor, Jesus Cristo está voltando. Não precisa inventar nada. Porque Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então quando Jesus voltar, Ele não quer saber aonde você pregou. Ele não quer saber por quanto você pregou. Sabe o que Ele quer saber? O que você pregou. O que é que você pregou? Porque a ordem é para pregar o evangelho. E de todas as promessas que foram feitas na Bíblia para mim, aqui nós esperamos hoje. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, pastor, Ele não foi como muitos de nós, que entregou uma oração, uma pregação sem oração, uma palavra sem temor. Quando Jesus esteve aqui na terra, para mim encerrar, Ele fez apenas 3 promessas básicas. A primeira promessa, Ele disse, eu edificarei a minha. Ele edificou a igreja. A segunda promessa, Ele disse, o Espírito Santo vos encherá. Ele cumpriu as 2 promessas. A terceira promessa, Ele ainda não cumpriu. Mas eu vim hoje aqui para dar um grito sobre ela. Qual é a promessa? João capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos preparei para mim mesmo, para que aonde eu estejais vós também. Igreja do Senhor, levante a sua mão e pegue o peso dessa palavra. Ele vai voltar, 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 Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se coloque de pé nessa noite. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Tema a base de hoje. Eu acredito, pastor, que é promessa, é resposta de Deus hoje aqui para alguém. Deus vai colocar isso em vão no coração do pastor. A Bíblia diz que assim como viram ele subir, também vão ver ele voltar. Irmãos, pelo amor de Deus, de tudo que foi pregado
que foi cantado aqui. Se você não pegou nada, leva 2 coisas para casa. Para o primeiro dia, eu tenho certeza que vai vir amanhã, depois pregadores aqui. E Deus vai usar com força, pastora. Porque Deus está procurando quem está disponível para usar. Deus não está procurando quem tem fama. Não que Deus não use também, com todo respeito. Deus usa quem tem fama, Deus usa quem não tem, porque, como o povo costuma dizer, Deus usou até um. Deus usa. Só que o que eu quero te dizer é uma coisa: hoje é o primeiro dia dessa festividade. E se nós não acordar porque Deus está usando para nos falar, o apóstolo Paulo disse que ai dele se não pregar o evangelho. E ele disse que o maior perigo é dele pregar e ele ser reprovado. É por isso que ele disse que todos correm no estádio. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24, mas só um recebe a coroa. Ele está fazendo uma analogia de nós cristãos com o atleta. Só que a preparação do atleta não é aqui hoje. Para eu me pregar hoje, eu não me preparei aqui. A preparação é fora de campo. Eu vou repetir isso aqui. A preparação é fora de campo. E um atleta, ele não pode comer o que ele quer. Ele não pode beber tudo que ele quer. Ele não pode se deleitar em prazeres do jeito que ele quer. Por quê? Porque senão dentro do campo ele não tem rendimento. Aleluia! E quando um atleta ele ganha uma medalha e ele pula alguma das regras, ele toma algum anabolizante ou alguma coisa, aquela medalha depois é devolvida, ele é reprovado. Deus está falando aqui. Então, o apóstolo Paulo disse assim: o lavador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. E ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também ninguém é coroado se não militar legitimamente. Sabe o que ele está dizendo? Se não cumprir regra por regra, não pode ganhar. Hoje nós estamos em uma preparação, porque o apóstolo diz que aqueles que se preparam e correm, eles sacrificam o seu corpo e eles buscam uma coroa corruptível. Aleluia. Mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Glória a Deus! Deus está dando um recado para nós aqui nessa noite. Qual é o recado? Cuidado e se prepare. Se prepare para a competição, porque está chegando o dia da verdade. Igreja do Senhor, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu vou repetir até você me ajudar a glorificar o nome dele aqui hoje. Ele vai voltar. Eu estou vendo alguém chorando ali. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Pastor, ele vai voltar. Pastores, ele vai voltar. Michael, ele vai voltar. Igreja do Senhor, Jesus Cristo vai voltar. Independente de o que queira ou não, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar a igreja. Ele vai levar aí. Não é tudo, é a igreja. É a igreja. Quem está entendendo? Tem alguém aqui no nosso meio que nunca aceitou o Cristo, ou que por algum motivo está longe dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui? Se tiver, de onde você está, faça o sinal com a sua mão. Eu não quero cansar os irmãos. Tem alguém aqui que nunca aceitou o Cristo ou está longe dos caminhos do Senhor? Tem alguém no nosso meio? O silêncio diz que não, que Deus nos conceda muitas oportunidades de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, que Deus possa prosperar essa obra. Que Deus possa prosperar essa obra. E o mais importante de tudo, preparar o povo para subir com o Senhor Jesus. Porque o que tem de gente preparando a igreja para ficar não é brincadeira. Mas eu acredito que Deus ainda tem alguém que está preparando a igreja para subir. Quem acredita nisso, pelo amor de Deus, aplauda ao Senhor nessa noite.